Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. A sua luz vai brilhar, sim, vai brilhar. Não como luz escondida, mas como lâmpada acesa no alto, bem alto, vai brilhar. Sim, vai brilhar. Conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a luz do mundo. Ele é lâmpada para os meus pés, e através dele eu também serei luz. E assim sempre vou brilhar. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero a partir de agora, a partir deste momento, cumprimentar aí todos os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Nessa noite, noite abençoada, dia 4/3/2025, irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez para um estudo bíblico da palavra. Aqui quem fala é Pastor William, do Ministério Segundo o Coração de Deus. E mais uma vez estamos aqui para louvar, engrandecer e exaltar o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Deus é fiel e maravilhoso, irmãos. Antes de darmos início aqui mais um estudo bíblico da palavra, nós vamos aqui estar agradecendo ao Senhor. Vamos aqui fazer uma oração e agradecer a Deus por essa rica oportunidade. Amém? Oremos ao Senhor. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, meu Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, aqui estamos mais uma vez, Senhor, para te dar glória, para te dar honra, para te dar louvor, para te dar toda exaltação que só o Senhor merece, Pai. Queremos aqui agradecer por mais essa rica oportunidade e quero abençoar cada vida que vai estar acompanhando esse estudo bíblico nessa noite de hoje. Que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, abençoe a nossa vida e abençoe aí, meu Pai, todos também que vão ser alcançados pela Tua maravilhosa palavra. É o que nós pedimos nessa noite e desde já te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Louvado é o nome do Senhor. Neste feriado, né, que nós estamos aí nesse dia de hoje, neste feriado, mas nós estamos aqui para cumprir mais essa missão de Deus para as nossas vidas. Amém? Enquanto os irmãos vão entrando aí, já vou estar cumprimentando aí todos os irmãos, mas enquanto isso, sem perda de tempo, já vamos aqui para a lição de hoje à noite. Glória a Deus! Lição de hoje à noite é a lição número 9 e tem como título Quem é o Espírito Santo? Nós estamos estudando o primeiro trimestre de 2025. O tema central do primeiro trimestre de 2025 é Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Já estamos encaminhando, né, para o final do trimestre, irmãos. Já está perto do final do trimestre aí. Faltam o quê? 4 lições, né? Faltam 4 lições.
e Deus tem sido fiel nas nossas vidas. Vai ser mais um trimestre encerrado e vai ser mais um trimestre de vitória para as nossas vidas. Já quero começar profetizando vitória para a vida do crente, porque o crente, ele não é apenas vencedor. O crente, a Bíblia diz que ele é mais do que vencedor por meio daquele que nos amou, né, irmãos? Vencedor, nós sabemos que na terra existem vários vencedores. Mas o crente, irmãos, ele é mais do que vencedor, né? Nessa terra e também na glória. Amém? Deixa eu só estar ajeitando aqui uma câmera que eu tenho que colocar aqui, irmãos, rapidinho. Está ajeitando essa câmera aqui. Vamos ver se eu consigo aqui ajeitar essa câmera. E nós já vamos aqui entrar na lição, viu, irmãos? Deixa eu só ajeitar aqui. Em nome de Jesus. Vou chamar o Pedro aqui para vir ajeitar aqui para mim enquanto eu me concentro aqui. Pedro, vem aqui dar uma ajeitada aqui na câmera para mim aqui, que deu uma sumida aqui. Glória a Deus. Irmãos, tenham paciência aí que nós já vamos começar aqui em nome de Jesus. Vou ler aqui o texto áureo. Enquanto eu leio o texto áureo, o Pedro vai vir aqui ajeitar para mim a câmera que deu uma sumida aqui, irmãos. Deixa eu só voltar aqui. Glória a Deus. Deixa eu ler aqui o texto áureo. Enquanto o Pedro ajeita aqui, nós vamos lendo o texto áureo. A câmera aqui do slide, Pedro. Ajeita aí. Glória a Deus, irmãos. Vamos lá. O texto áureo está em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Já vou cumprimentar os irmãos que estão entrando. Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. A palavra de Deus vai dizer: ora, se o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Essa é a gente. Vou repetir, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Ora, este Senhor é o Espírito. Repare que Senhor com letra maiúscula, né? Esse Senhor com letra maiúscula representa o quê? Deus, né? Que o Espírito Santo é Deus. Ora, este Senhor é o Espírito, Espírito também com letra maiúscula, que é o Espírito Santo. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Glória a Deus. E aí nós já vamos aqui para a verdade prática também, Pedro já ajeitou aqui. Verdade prática: é necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo à luz da Bíblia, para então poder defendê-la. Mais uma vez, né? Aqui nos ensina para nós defendermos a razão da nossa fé. Leitura bíblica está em João capítulo 14, versículo 16, versículo 17, versículo 26, capítulo 26, perdão, não, João capítulo 14, versículo 16, versículo 17 e versículo 26. E João capítulo 16, versículo 7 ao 14 é a leitura bíblica dessa noite. E a apresentação da lição. A lição tem 3 objetivos. Primeiro objetivo: mostrar o Espírito Santo como consolador, correlacionar a deidade, os atributos e a obra do Espírito Santo e identificar as heresias antigas e as formas como elas se apresentam atualmente. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. E aí nós já vamos para a introdução da lição. A introdução diz: a identidade do Espírito Santo é revelada nas Escrituras desde o livro de Gênesis até o Apocalipse. É fato que a igreja, desde os dias apostólicos, o reconhecia como Deus, igual ao Pai e ao Filho. Todos nós precisamos estudar e conhecer essa verdade bíblica, pois desde a antiguidade existem heresias sobre a terceira pessoa da Trindade. Amém? Então aqui, né, diz que o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade, irmãos. Já estudamos aqui sobre a Trindade, né, em outras lições, mas é importante frisar aqui, irmãos. Terceira pessoa, quando a Bíblia fala terceira pessoa, não é no sentido de importância, irmãos, porque tanto o Pai
como o Filho, como o Espírito Santo, eles têm a mesma autoridade e a mesma importância. Amém? Não é no sentido de importância, é apenas no sentido aí pedagógico para nós estarmos aprendendo que o Espírito Santo, ele é uma pessoa também. Amém? No decorrer da lição vamos aprofundar mais sobre isso aí. E a palavra de Deus fala que desde Gênesis até o Apocalipse, o Espírito Santo aparece nas Escrituras, né? Aparece na Bíblia. Vamos conferir aqui já a primeira referência dessa noite de hoje. Nós vamos ler aqui uma referência de Gênesis, falando do Espírito Santo, e uma referência também em Apocalipse, falando do Espírito Santo. Olha só. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, né? A palavra de Deus vai dizer, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, Espírito com letra maiúscula de Deus, se movia sobre a face das águas. Então aqui em Gênesis nós já vemos o Espírito Santo, né? No primeiro capítulo de Gênesis, da criação, nós já vemos aqui o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, né? A participação do Espírito Santo na criação também, ou seja, o Espírito Santo também é Deus, o Espírito Santo também é Criador, amém? O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E lá em Apocalipse também, novamente vai surgir o Espírito Santo, olha só. Apocalipse 22, no último capítulo de Apocalipse, né? Apocalipse 22 diz, e o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Então veja, Gênesis, o princípio. Gênesis, o primeiro livro ali da Bíblia, né? A história da criação. Na verdade, não foi o primeiro livro escrito, mas conta o princípio da humanidade, né? A história da criação. Então, Gênesis, o primeiro livro ali que registra a criação do ser humano, na Bíblia aparece o Espírito. E Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, também aparece mais uma vez o Espírito do Senhor. Então, de Gênesis a Apocalipse, a presença do Espírito Santo já está na Bíblia. Amém? Cumprimentar os irmãos aqui que já entraram, né? Está aqui nossa irmã, minha família que já está aí, né? Minha esposa, meus filhos. Nossa missionária Raimunda, Pai do Senhor, missionária Raimunda. Nossa irmã Nilde Vila Nova, Pai do Senhor, irmã Nilde. Nosso levita Jesuíno, Pai do Senhor, irmão Jesuíno. E o nosso levita também, João Kleber, já está aí também. Deus abençoe a todos que já entraram e a todos que vão entrar também, né, irmãos? Nesse feriado, mas nós estamos aqui para glorificar e louvar o nome do Senhor, amém? Então nós já vimos aqui, né, duas referências que falam do Espírito, tanto em Gênesis como Apocalipse. E aí nós já podemos aqui avançar para o tópico 1. Tópico 1 tem como título O Consolador. E o ponto 1 tem como título O Outro Consolador, amém? Temos uma pregação também aí no YouTube, que falamos sobre o Outro Consolador, né, irmãos? Falamos do Espírito Consolador. Depois os irmãos procurem aí o canal do YouTube, se inscrevam e assistam, né, ou ouçam as pregações, né? Se não der para assistir, fica ouvindo. É bênção do mesmo jeito, também no YouTube. Então vamos lá, o Outro Consolador. Jesus disse aos seus discípulos que estava voltando para o Pai, mas que continuaria cuidando da igreja pelo seu Espírito Santo, seu Paracleto. Alguém como ele que teria o mesmo poder para preservar o seu povo. A palavra outro nesta passagem é no grego allos e significa outro da mesma natureza, mesma espécie e mesma qualidade. Se o Espírito fosse uma força ativa impessoal, deixa eu só baixar um pouquinho o microfone aqui. Se o Espírito fosse uma força ativa impessoal, conforme o ensino equivocado das testemunhas de Jeová, a palavra correta para outro seria héteros, que significa outro do usual diferente. Glória a Deus. Então aqui para mostrar que o Espírito, ele é da mesma natureza que Deus, né? Da mesma essência, da mesma espécie e da mesma qualidade, é usado a palavra paracleto. Essa palavra paracleto significa aquele que foi chamado para estar ao lado, né? Um dos significados é esse: aquele que tem o mesmo poder, a mesma essência, aquele que foi chamado
para estar ao lado. No grego, essa palavra é allos, que significa outro, outro da mesma natureza. Hétero significa uma natureza diferente, né, irmãos? É igual quando fala que a pessoa é heterossexual, é que a pessoa se relaciona com a pessoa do sexo diferente, né? Então, hétero significa outro, e o allos significa da mesma natureza e da mesma espécie. Então, o Espírito Santo, irmãos, apesar de Jesus ter falado, né? Eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos. Isso é muito bonito, né? Eu vou para o Pai, eu vou ter que... Os discípulos estavam ali muito tristes. Aí Jesus consolando os discípulos, Jesus falou, olha, eu vou ter que ir para o Pai, porque se eu não for, o Espírito Santo não vai poder vir. Mas eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos. Ou seja, eu vou continuar cuidando de vocês. Mas eu vou cuidar de vocês através do outro Consolador. Ou seja, Jesus era um Consolador. Mas Jesus falou que ia enviar o outro Consolador. Para não nos deixar desamparados. Para não nos deixar sós, irmãos. Para não nos deixar desolados, né? Jesus, ele mandou o Espírito Santo. E a palavra usada paracleto, um dos significados é esse também, aquele que foi chamado para estar ao lado. Ao lado no sentido de estar nos ajudando em tudo que nós precisamos, né, irmãos? Então, se nós temos o Espírito de Deus para nos ajudar, irmãos, é como a palavra de Deus diz, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O próprio Espírito Santo, o próprio Espírito de Deus, ele habita dentro de nós, irmãos. Ele está ao nosso lado para nos ajudar. Lado não é no sentido figurado, né, irmãos? Não é no sentido literal, aliás. Não é no sentido literal de que ele está do nosso lado. Ele está dentro de nós. Mas no lado sentido figurativo, no sentido de nos ajudar em tudo que nós precisamos. Está precisando de ajuda nessa noite? Ou nessa semana, ou nesse mês, ou neste ano? Está precisando de ajuda, irmãos? Quem não precisa, né? Peça ao Espírito Santo. Nós temos o outro Consolador, o outro ajudador. E Jesus, ele prometeu que ele estaria em nós e que habitaria em nós, estaria conosco para sempre. Amém? Nunca nos abandonaria. Mas nós vamos aprender, irmãos, que existe um perigo. O Espírito Santo não nos abandona. O perigo é nós deixarmos apagar a chama do Espírito dentro de nós, né? Nosso levita Vitor está aí também, né? Deus abençoe Vitor, em nome de Jesus Cristo. Então, olha só, irmãos, uma coisa assim interessante. O Espírito Santo, nós estamos aprendendo sobre a pessoa do Espírito. E o Espírito Santo tem muitas doutrinas, muitas heresias, que dizem que o Espírito Santo ele é uma força ativa, ele é uma energia, ele é uma luz. Isso tudo é heresia. Na verdade, a Bíblia ensina que o Espírito Santo, irmãos, ele é uma pessoa. Ele se relaciona, ele fala, ele ouve, ele decide, ele dá direção, ele ordena. O apóstolo Paulo, ele mesmo disse que ele foi impedido de ir a algumas cidades porque o Espírito Santo impediu ele, deu ordem, falando para ele não ir. Então, como uma pessoa, ele se relaciona, ele ouve, ele fala, ele sente, ele fica triste. A palavra de Deus fala, não entristeçais o Espírito, né? Então ele se entristece também, ele tem sentimentos, ele sente. O Espírito Santo, ele também é representado na Bíblia pelo fogo, ele é representado pela pomba, né? Pomba branca. Ele é representado também como água. Tem várias representações do Espírito Santo, mas isso tudo são figuras, representações, porque na verdade, assim como Deus, o Filho e o Espírito é uma pessoa, amém? São pessoas distintas em um mesmo Deus, mas existe a personalidade, amém? Então, interage, né, com a gente, tem relacionamentos com a gente, sente, ouve, escuta, fala, tudo isso. Tudo que uma pessoa faz, o Espírito Santo faz também, porque tem heresias que falam que o Espírito Santo é apenas uma força, uma luz, uma energia, e isso é mentira, irmãos. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Glória a Deus. Nossa diaconisa Daniela está aí também. Deus abençoe a diaconisa e toda a família, em nome de Jesus Cristo, para a glória e para a honra do Senhor. Amém, irmãos? Vamos lá, vamos continuar aqui, vamos avançar. Nossa irmã Maria Clarinha já está aí também. Deus abençoe Maria Clara, sua mãe, seus irmãos, toda a família também,
em nome de Jesus. Dito isso, podemos avançar. Tópico 2, o Paracleto. Agora vamos aprender o que significa isso, Paracleto, né? É importante saber o significado das palavras, que fica mais fácil a gente aprender também, né? O sentido das palavras, a raiz das palavras, né, irmãos? O significado original, aí a gente aprende com mais facilidade a palavra de Deus, o que a palavra de Deus quer dizer também. Olha só, o termo se refere ao Espírito Santo, mas os dicionários da língua portuguesa afirmam que se trata de uma pessoa que defende e protege alguém. Tá vendo? Outro significado de Paracleto, né? Além de ser aquele que foi chamado para estar ao lado, tem esse significado também. Uma pessoa que defende e protege alguém. Só para reforçar aqui, só para confirmar que o Espírito Santo, ele é uma pessoa também. Irmãos, nós fomos criados, né, para nos relacionar, não é verdade? Nós não fomos criados para vivermos isolados. Nós fomos criados para nos relacionar uns com os outros. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos, no sentido de relacionamento, irmãos. Então, o Espírito Santo, como uma pessoa, irmãos, nós podemos também buscar esse relacionamento todos os dias. Tá alegre? Se relacione com o Espírito, né? Agradeça a Ele, glorifique o nome dEle quando você estiver feliz. Quando você estiver triste também, continue se relacionando com o Espírito Santo, né? Peça a Ele força, peça a Ele ajuda, porque como o nome diz aqui, Ele é o Consolador e Ele está sempre disposto a nos ajudar. Consolador é aquele que consola a dor. Esse é um dos significados de Consolador, né, irmãos? Então, o Espírito Santo, Ele nunca nos abandona. Olha só o que diz aqui. O termo grego, Paracletos, vem da preposição para, ao lado de, próximo, e do verbo kaleo, chamar, convocar, de modo que essa palavra significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador. Paracleto, então, é o Consolador. Olha só quantas características do Espírito Santo. Ele é o nosso defensor, porque quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele é o nosso advogado, ele é que toma todas as nossas causas e nos defende diante de Deus, né? E diante do Satanás também. Satanás, ele vai lá nos acusar diante de Deus, e quem vai nos defender? O nosso advogado, o Espírito Santo de Deus, que é um advogado que nunca perde uma causa, irmãos. Nosso irmão Hélio Lopes, meu amigo, meu colega de trabalho, meu irmão em Cristo Jesus, já está aí também. Deus abençoe toda a família também em nome de Jesus. Então, olha só, além de defensor, além de advogado, ele é intercessor. Por que intercessor? Porque a palavra de Deus diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, ele intercede por todos nós, até com gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos orar como convém. Muitas vezes nós vamos pedir a Deus, muitas vezes nós vamos chegar diante de Deus, e no lugar de pedir um pão, muitas vezes vamos estar pedindo uma pedra. Aí o Espírito Santo vai interceder por nós, porque nós não sabemos muitas vezes o que é melhor para nós. Às vezes nós queremos algo, mas aquele algo que nós queremos nem sempre é o melhor para nós. Aí quando a gente pedir uma pedra, que a gente não sabe orar como convém, aí o Espírito Santo vai interceder junto ao Pai e falar: não, Pai, não é de uma pedra que ele precisa de um pão. Dê o pão para ele no lugar de uma pedra. Amém? Ele está equivocado, ele está precipitado. Então veja, irmãos, o Espírito Santo, ele intercede por nós da maneira correta. Ele até corrige as nossas orações. Ele é o nosso auxiliador, aquele que auxilia, ajudador, aquele que ajuda, né? E por fim, ele é o nosso consolador. Irmãos, tem dor que por mais que o ser humano possa nos ajudar, possa lhe trazer um certo alívio, um certo conforto com a sua companhia, né? Um ser humano, uma pessoa que você gosta, mas tem dor que é só Deus é que pode nos fortalecer, nos ajudar, arrancar essa dor. E mesmo quando ele não arranca a dor na mesma hora, ele nos ajuda a suportar essa dor. Por isso que ele é o consolador, aquele que consola a dor também. Glória a Deus, amém? Ele que nos fortalece, ele que nos ajuda.
Dito isso, já podemos avançar e nós já vamos aqui para o subtópico 3. Subtópico 3, botar na tela aí, seu uso no Novo Testamento. Olha só o que diz aqui. O termo Paracleto aparece apenas 5 vezes no Novo Testamento. Nos escritos joaninos, 4 vezes no Evangelho, referindo-se ao Espírito Santo. Está lá em João 14,16, João 26, João 15, 26 e João 16, 7. Então a palavra Paracletos. Além dele, o nome é aplicado ao Senhor Jesus e traduzido por advogado. Já quero ler aqui mais uma referência. Está colocando aí na tela para os irmãos. Eu quero ler aqui 2 referências, irmãos, para confirmar tudo que está sendo dito. A primeira está em João 14, 26. Olha o que diz aqui. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, além dele nos consolar, nos ajudar, nos defender, ele nos ensina tudo o que nós precisamos. Irmãos, a melhor maneira de vencer as nossas batalhas, as nossas lutas, é aprender com o próprio Deus como que nós podemos conseguir superar, perseverar e vencer. Amém? O diabo, ele é acusador e ele sempre vai querer atacar o nosso lado fraco, o nosso ponto fraco. As nossas fragilidades, o diabo vai querer usar contra nós. Mas a palavra de Deus fala que Deus, o poder de Deus, ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então a melhor maneira de conseguir vencer as nossas lutas é aprender como se faz. É aprender como vencer. E aqui diz que o Espírito Santo vai nos ensinar todas as coisas. Tudo que nós precisamos. Mas uma coisa é importante dizer. Como o Espírito Santo vai nos ensinar e vai nos fazer lembrar. Porque aqui também diz que o Espírito Santo ele vai nos fazer lembrar de todas as coisas. Como que o Espírito Santo vai nos lembrar algo que nós não estudamos? Como que o Espírito Santo vai nos lembrar de algo que Jesus falou se a gente não ler a Bíblia? Se a gente não estudar? Se a gente não meditar na palavra, como que ele vai nos lembrar? Como é que nós vamos nos lembrar de algo que nós nunca tivemos contato, que nós nunca estudamos, irmãos? Nós só nos lembramos, irmãos, das experiências que nós tivemos, né? Como é que nós vamos nos lembrar de algo que nunca aconteceu? A gente só se lembra algo que nós tivemos contato, algo que a gente teve experiência, algo que nós vivenciamos. É assim com a palavra de Deus também. Para o Espírito Santo nos lembrar, nós temos que ler a palavra, nós temos que estudar a palavra, nós temos que meditar. Não adianta, se eu não tiver contato com a palavra do Senhor, não adianta eu querer chegar para o Espírito e falar: Espírito, me lembre de algo que a palavra de Deus fala, me ensina, que eu preciso, me lembre. Como que ele vai me lembrar se a gente não estudar, né? Então ele nos lembra, mas nós temos que estar sempre em contato com a palavra de Deus, amém? Nossa levita Maria Alice já está aí também, então Deus abençoe em nome de Jesus. Então, além de ser consolador, além de ser ajudador, intercessor, o Espírito Santo também é professor. Ele nos ensina todas as coisas. E aqui em João capítulo 15, versículo 26, diz assim, ó: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Além de todas essas missões, funções do Espírito Santo, ele ainda tem a função de testificar de Jesus, testemunhar de Jesus Cristo. É por isso que a palavra de Deus nos ensina também que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, irmãos. Como que ele nos convence, irmãos? Ele nos convence testificando de Jesus. Ele nos convence, irmãos, gerando uma fé dentro de nós. Uma fé no sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então ele é testemunha de Jesus. Ele aqui veio para testificar de Jesus sobre as nossas vidas. Ele testifica que Jesus veio sobre essa terra como homem, que Jesus morreu como homem e que Jesus também ressuscitou ao terceiro dia. Ele subiu aos céus para estar ao lado do Deus Pai e que ele ainda vai voltar sobre essa terra para buscar a sua igreja. Amém? Glória a Deus. Nossa diaconisa Osmarina também está aí. Deus abençoe a diaconisa Osmarina e toda a família em nome de Jesus. Os irmãos que perderam o comecinho aí, depois assista o comecinho, porque é sempre bom aprender do começo ao fim
para não perder nada da palavra, né, irmãos? Em nome de Jesus Cristo. Então, olha só. O Espírito Santo, irmãos, tem uma coisa muito interessante em relação ao Espírito Santo, que antes de começar o subtópico, o tópico 2, eu quero aqui falar algo muito forte. Por que que o Espírito Santo é tão importante nas nossas vidas, tão importante nos dias atuais? Por que que o Espírito Santo ele é essencial e vital para as nossas vidas? Olha só, a Bíblia fala que existe um pecado. A Bíblia diz que todo pecado tem perdão, mas existe um pecado que não tem perdão para ele. É o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Certa vez Jesus estava ali expulsando demônios, e ali acusaram Jesus de expulsar demônios pelo poder do Beelzebul, pelo poder do diabo, né? Isso foi uma blasfêmia, isso é chamado de blasfêmia contra o Espírito Santo. E aí Jesus Cristo, ele falou algo interessante. Jesus falou, olha, qualquer pecado nessa terra tem perdão. Se alguém pecar contra o Pai, tem perdão. Se alguém pecar contra o Filho, tem perdão. Mas aquele que pecar contra o Espírito Santo, este não tem perdão, nem neste mundo e nem no mundo vindouro. Isso é muito sério, né, irmãos? Isso é muito forte. E aí, eu creio que todos nós, quando temos contato com isso que Jesus falou pela primeira vez, todos nós, eu creio que gera alguma dúvida dentro de nós, né? Nós pensamos assim, por que que pecar contra Deus tem perdão? Por que que pecar contra o Filho tem perdão? Mas por que que pecar contra o Espírito Santo não tem perdão? É ali onde a Bíblia fala que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Isso não tem perdão. E aí surge aquela dúvida, né? Mas por que que contra o Espírito não tem perdão e contra o Pai, contra o Filho tem? Irmãos, vamos entender uma coisa. O Espírito Santo, quando ele está nessa terra, ele está agindo nessa terra, o Espírito Santo nós podemos dizer que ele é a nossa última chance. Ele é a última chance da humanidade. Olha só, Deus, ele se revelou no Antigo Testamento, né? Se revelou ali através dos judeus, através do povo de Israel. Deus, ele se revelou ali. Começou no Antigo Testamento. No Novo Testamento também ele se revela como Pai. Mas no Novo Testamento ele envia o seu Filho, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo vem sobre essa terra pregando arrependimento, pregando o reino dos céus. Aí Jesus Cristo, ele se entrega lá naquela cruz, ele sobe ao Pai. Quando ele sobe ao Pai, aí ele diz que vai enviar o outro Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Então nós podemos dizer que o Espírito Santo, ele faz parte da última etapa do plano de salvação. Primeiro Deus se revelou, depois se revelou o Filho, e agora se revelou o Espírito Santo de Deus. Nossa missionária Rita está aí também, né? Deus abençoe a missionária Rita e toda a família também, em nome de Jesus Cristo. Então, olha só, o Espírito Santo ele está fechando o ciclo, né, da salvação. Ele faz parte da última etapa do plano de salvação. Deus ele veio, Deus apontou para o Filho veio, o Filho apontou para o Espírito Santo, que viria como Consolador. E a Bíblia fala que o Espírito Santo ele está sobre essa terra, ele está sobre nós e ele está convencendo a humanidade do pecado, da justiça e do juízo. Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é a última chance, irmãos. Se a pessoa não receber Jesus Cristo como Salvador e receber o Espírito Santo de Deus para habitar dentro dela, porque o Espírito Santo, a Bíblia fala lá em Efésios, que o Espírito Santo ele é o selo, ele é como se fosse um selo que garante a nossa salvação. A palavra de Deus fala lá em Efésios, capítulo 1, versículo 13, diz assim, vós, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo de Deus, o qual é o penhor da sua herança até o resgate da sua propriedade. Então o Espírito Santo ele é um penhor, ele é uma garantia, ele é um selo. Ele nos sela para salvação, irmãos. Então é a última chance. Quem não receber Jesus como o único Salvador, quem não receber o Espírito Santo para habitar dentro dele, irmãos, nessa última geração não terá outra chance. Não terá uma nova chance. É por isso que diz, pecou contra o Pai, teve perdão, veio o Filho. Pecou contra o Filho, ainda teve perdão, veio o Espírito. Mas pecar contra o Espírito Santo, irmãos, não vai ter mais oportunidade, porque está se fechando a terceira etapa do plano de salvação. O Pai elaborou o plano,
O Filho executou o plano e o Espírito Santo nos ensina sobre esse plano. O Espírito Santo nos convence desse plano. O Espírito Santo nos ajuda a perseverar neste plano até o fim. Mas se a pessoa rejeitar o Espírito Santo, está blasfemando contra o Espírito, está rejeitando a salvação e, consequentemente, está rejeitando o Pai e o Filho também. É por isso que não tem uma nova oportunidade. Amém? Então veja a seriedade disso tudo, né? Então o Espírito diz, vem, e a noiva diz, vem. Aquele que tem sede, beba de graça da água da vida. Glória a Deus. Dito isso, já podemos avançar para o tópico 2. E o tópico 2 fala da sua deidade, atributos e obras. Aqui nós vamos aprender, reforçar, aprender que o Espírito Santo ele é Deus. Aqui diz no ponto 1, sua deidade. A divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia de maneira que os nomes Deus e Espírito Santo aparecem sempre de forma alternada, tanto no Antigo Testamento como no Novo. O Espírito Santo é Yahvé na vida de Sansão. O Espírito do Senhor possantemente se apossou dele. No entanto, na sequência, lemos que depois de traído por Dalila, Sansão não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então, olha só que interessante aqui, irmãos. Aqui é só para reforçar que o Espírito Santo, ele é Deus, né? E ele aparece no Antigo Testamento e no Novo. Nós vamos aqui ver duas referências. No Antigo Testamento ele aparece de formas alternadas. Às vezes aparece a palavra Espírito e às vezes aparece a palavra Senhor. Porque o nome Senhor, com letra maiúscula, é dada a Deus, irmãos. E o Espírito é chamado de Senhor também. Então às vezes aparece Espírito e às vezes aparece Senhor, falando da mesma pessoa, o Espírito de Deus. Olha só, vamos conferir isso na Bíblia? Olha só, irmãos, mais uma revelação abençoada que nós vamos aprender aqui na Bíblia. Juízes. Juízes capítulo 15, versículo 14. Olha só, falando da mesma situação, falando aqui do mesmo personagem bíblico, que é Sansão, né? Diz aqui, ó. E vindo ele à lei, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém, o Espírito do Senhor poderosamente se apossou dele. Só até aqui, irmãos. Nós precisamos só ler só até aqui para entender. Então, olha só. Aqui diz que o Espírito do Senhor poderosamente se apossou dele. Se apossou de quem? De Sansão, né? Então, aqui fala Espírito. Agora, olha só Juízes capítulo 16, versículo 20. Diz assim, ó. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse, sairei ainda esta vez como dantes e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Deu para perceber aí, irmãos? Deixa eu colocar aqui de novo. Então, Juízes capítulo 15, versículo 14, diz que o Espírito se apossou dele, se apossou de Sansão. E aqui, em Juízes 16, 20, diz que o Senhor se retirou dele. Então, o Espírito Santo é chamado de Senhor. Por quê? Porque ele também é Deus. Amém? Só para ficar fácil aí da gente conferir, né? Comprovar na Bíblia que o Espírito Santo também é Deus. Agora eu quero ler aqui outra referência também. Olha só essa referência de Atos, aqui já no Novo Testamento, né? Essa referência de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3 e 4. Olha o que diz aqui. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivestes partes do preço da herdade? Versículo 4 diz, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formastes este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Deu para pegar aí, irmãos? Então aqui, a palavra de Deus está nos ensinando que o apóstolo Pedro, ele chegou até Ananias, né? Ananias e Safira. Aquela história de Ananias e Safira que mentiram, né? Venderam ali uma propriedade por certo valor e mentiram que venderam por menos. Aí Pedro, ele foi ali usado por Deus para exortar Ananias e Safira. E aí primeiro Pedro falou assim, por que você mentiu ao Espírito Santo? No versículo 3, né? E no versículo 4, Pedro, ele volta a falar, vocês não mentiram para o Espírito Santo, mas mentiram ou seja, aliás, irmãos, vocês não mentiram aos homens, mas vocês mentiram a Deus.
Mais uma vez, ensinando que o Espírito Santo é Deus. Primeiro fala que Ananias tinha mentido ao Espírito, e depois o mesmo Pedro fala que Ananias mentiu para Deus. Mais uma vez, provando e comprovando que o Espírito Santo, ele é Deus também. Amém, irmãos? Glória a Deus. Como nós sempre vamos aqui reforçar, são 3 pessoas distintas em um único Deus. Pai, Filho e o Espírito Santo, o único Deus. Amém? Forma a mesma essência, a mesma natureza, o mesmo poder e a mesma autoridade. Glória a Deus. Dito isso, nós já podemos aqui avançar para o subtópico 2, que fala dos seus atributos. A divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia também nos seus atributos divinos, como acontece com o Senhor Jesus Cristo. Ele é onipotente, ou seja, ele possui todo o poder, está lá em Romanos capítulo 15, 19. E as Escrituras Sagradas ensinam o Espírito a fonte de poder e milagres. Mateus 12, 28, Atos 2, 4, 1 Coríntios 12, 9 até o 11. E aqui diz, a onipresença é outro atributo incomunicável de Deus, presente na terceira pessoa da Trindade, o que mostra ser ele onipresente. Está lá em Salmo 139, versículo 7 ao 10. Não dá pra gente ler todas as referências, né? Mas quem tem a revista aí já não fica desassistido, irmãos. Então o Espírito Santo, ele possui também todo o poder, ele é onipotente e ele possui também toda a ciência, ele sabe de todas as coisas. Perdão, ainda estamos na onipresença, né? Ele também é onipresente, ou seja, ele está em todo lugar. E por fim, continua dizendo aqui, ó, ele conhece todas as coisas, até as profundezas de Deus. Está lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 a 11. Conhece o coração dos seres humanos, Ezequiel 11, versículo 5, Atos 53, versículo 9 e Romanos 8, versículo 26 e 27. E é conhecedor do futuro, Lucas 2, 26, João 16, 13 e Atos 20, 23. Isso por ser ele onisciente. Possui o atributo da eternidade, pois é chamado de Espírito Eterno. Glória a Deus! Então veja que todos os atributos de Deus, o Espírito Santo também possui. Onipotente, porque ele possui todo o poder. Ele é onipresente, ou seja, ele está em todo lugar e ele está aí na sua vida, ele está aí na sua casa também, em nome de Jesus. E ele é onisciente, ou seja, ele sabe de todas as coisas. Possui toda a ciência, toda a sabedoria. Ele sabe do futuro também, irmãos. Ele sabe tudo que você está passando, tudo que você já passou e tudo que você vai passar também. E ele promete, irmãos, estar contigo todos os dias, até a consumação dos séculos, te ajudar em toda situação. Se até aqui você já superou todas as situações, é porque o Espírito Santo te ajudou. Já teve dia que você pensou em parar? Já teve dias em que você pensou em desistir? Já teve dias que você pensou que não iria aguentar? Mas você aguentou, porque o Espírito Santo te fortaleceu e vai continuar fortalecendo para sempre. Amém, irmãos? O único perigo que nós corremos é se nós deixarmos apagar a chama do Espírito. Como eu falei, o Espírito Santo ele não é uma força. O Espírito Santo ele não é uma energia. O Espírito Santo ele é uma pessoa. E como pessoa, a Bíblia fala, não entristeçais o Espírito Santo, ao qual fostes selados para o dia da redenção. Ou seja, nós não podemos entristecer o Espírito. Se a gente entristecer o Espírito ele pode se apagar dentro de nós. A Bíblia também fala, não apagueis o Espírito. Não apagueis não é no sentido de que ele é um fogo e você apaga o fogo, não é isso. É no sentido de você entristecer ele, rejeitar ele, não crer mais nele. É apagar a presença dele. Não é apagar a chama de um fogo, né, como se jogasse uma água ali, não. É apagar a presença dele. É apagar, irmãos, a ajuda dele. É rejeitar a ajuda, é não crer mais na ajuda. Essa é a maneira de apagar a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Vou dar um exemplo aqui, irmãos. Por mais que uma pessoa nos ame. Vou dar um exemplo, meu exemplo aqui, por exemplo. Uma pessoa pode me ajudar bastante, pode me amar bastante, mas se eu viver entristecendo essa pessoa, irmãos, vai chegar um momento que essa pessoa vai ficar tão triste, mas tão triste, irmãos, que essa pessoa vai se afastar de mim. Essa pessoa vai ficar tão triste, tão triste, tão triste,
que essa pessoa não vai agir mais. Afastar nem a palavra mais ideal, né? Porque o Espírito Santo não afasta, mas nós é que podemos afastar a ação dele das nossas vidas. Mas, por exemplo, se eu entristecer uma pessoa de certo modo, eu posso chegar a um ponto que essa pessoa não vai ter nem mais forças para me ajudar, nem mais forças para agir ao meu favor. Não é assim? Não tem pessoas que você tenta com todas as forças te ajudar, mas às vezes essa pessoa rejeita tanto a sua ajuda, às vezes essa pessoa te entristece tanto, rejeita tanto a sua ajuda, que aí você não tem mais forças para ajudá-la. Não é que o Espírito Santo perde as forças, ele não perde, né, irmãos? Mas a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, ela pode ser bloqueada por nós mesmos. Ela pode ser rejeitada por nós mesmos, irmãos. Então, se a gente entristecer muito o Espírito Santo, pode chegar um momento que ele não vai agir mais nas nossas vidas, não vai interagir mais nas nossas vidas, irmãos, porque nós mesmos vamos estar rejeitando a ajuda, rejeitando a presença dele nas nossas vidas. É igual a pessoa que te ama. Se você rejeitar demais a ajuda dessa pessoa, vai chegar um momento que essa pessoa, a ação dessa pessoa não vai ser mais eficaz na sua vida. Essa pessoa não vai ter como mais agir, te ajudar mais, porque você mesmo vai estar rejeitando. É assim nas nossas vidas também. É assim que nós corremos o risco de apagar e de entristecer o Espírito Santo. Então nós temos que sempre agradecer pela ajuda dele, sempre contar com a ajuda dele e sempre aceitar a ajuda do Espírito, irmãos. Às vezes, irmãos, a humanidade às vezes tem esse problema, né? Às vezes, por mais que a gente queira ajudar um ser humano, tem vezes que o ser humano, ele não agradece, ele não tem a gratidão dentro dele. Às vezes ele mesmo rejeita essa ajuda, às vezes ele mesmo rejeita a bênção, irmãos. E aí quando nós fazemos isso como seres humanos, quando nós rejeitamos a bênção, a ajuda de Deus, aí nós não podemos nos fazer como vítimas, não. Achar que nós somos vítimas, não. Na verdade, irmãos, nós não somos vítimas. Diante de Deus, todos nós éramos culpados. A Bíblia fala, né? Não há um justo, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Né, irmãos? Isso está falando do homem caído. Então, nenhum de nós somos vítimas. Todos nós éramos culpados do pecado. Mas a partir do momento que nós entregamos nossa vida para Deus, recebemos Jesus como Salvador e recebemos o Espírito Santo dentro de nós, aí nós passamos a ser justificados por Deus, amparados por Deus, ajudados por Deus. Então, quando acontecer algo de errado, algo que nos leva à derrota, nós nunca vamos poder culpar a Deus, nós nunca vamos poder culpar o nosso próximo, não. A culpa das nossas derrotas, nós temos sempre que admitir as nossas responsabilidades e admitir que se nós formos derrotados, não é por culpa de Deus, nem por culpa de ninguém, é por culpa nossa mesmo. Por isso que quando o homem caiu lá no Jardim do Éden, né, fala do pecado do homem, Eva comeu ali o fruto, depois deu para Adão, Adão comeu também, o homem pecou, o homem caiu. Aí Eva quis culpar a serpente. Adão quis culpar Eva e quis culpar até Deus também, né? Porque falou, foi a mulher que tu me deste. Então nenhum deles assumiram a responsabilidade. Aí o que Deus fez? Deus ele não aceitou isso como justificativa. Deus, ele ali castigou Adão, castigou Eva e castigou a serpente. Ou seja, Deus, ele impôs ali as responsabilidades de cada um. Mostrou que cada um era responsável pela sua própria derrota. É assim nas nossas vidas também. Deus, ele nos ajuda, ele envia o Espírito Santo, ele envia pessoas para serem bênçãos nas nossas vidas também. Mas se a gente rejeitar a ajuda de Deus e a ajuda das vidas que Deus levanta sobre as nossas vidas também, não vamos poder culpar ninguém. Vamos ter que assumir as nossas responsabilidades. Amém, irmãos? Isso é um ensino forte e um ensino importante, essencial para a nossa caminhada. Nossa missionária Ângela Reis, né? Nossa irmã Ângela Reis está aí também. Deus abençoe, irmã Ângela, em nome de Jesus Cristo, para a glória e para a honra do Senhor. Dito isso, vamos avançar, irmãos. Esse foi um ensinamento que Deus colocou no meu coração e creio que é muito forte e muito bom para nós todos. Vamos lá. Terceiro subtópico, suas obras. São inúmeras as obras de Deus efetuadas pelo Espírito Santo. Ele gerou Jesus Cristo, dá a vida eterna, guia o seu povo, é o Senhor da igreja e santificador dos fiéis. O Espírito habita nos crentes, é o autor do novo nascimento,
da vida e o distribuidor dos dons espirituais. Glória a Deus. Olha só, irmãos, quantas obras, né, o Espírito Santo não faz. Olha quantas referências, né? Claro que não dá para ler todas, mas você pode depois tirar um print aí da tela. Você que tem sua revista, você pode estar lendo todos os dias um versículo desse. Que através dessas leituras aqui, eu tenho certeza, irmãos, que não importa a luta que você está passando, através dessas passagens bíblicas aqui, você vai se sentir fortalecido. A sua fé vai ser edificada e você não vai desistir. Você vai perseverar até o fim. Glória a Deus. Dito isso, vamos aqui para o último tópico. O último tópico, irmãos, eu vou estar lendo mais aqui, né, do que comentando, porque o último tópico vai nos ensinar aqui sobre as heresias antigas e novas, né? É algo mais rápido aqui. Olha só. Subtópico 1. As primeiras heresias. Aqui fala algumas heresias, irmãos, e o que ensinava, né, essas heresias. Então nós vamos dar uma passada aqui rapidamente, né? Porque o principal da lição, eu creio que Deus já falou aos nossos corações. Olha só, os arianistas. Ário considerava também o Espírito Santo como uma criatura. Embora esse tema tivesse fora das discussões na época, pois o foco dos debates estava no Filho. Então, Ário considerava o Espírito Santo. Ário, né? Foi um herege daquela época ali. E qual a heresia que ele propagava? Ele dizia que o Espírito Santo também era uma criatura. Ele era um ser criado. E nós vemos aqui, né? Nós vimos aqui no começo da aula, em Gênesis capítulo 1, que o Espírito Santo ele fez parte da criação também. A Bíblia fala que a terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, irmãos. Então olha só, aí Deus falou, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, né? Deus começou a criar todas as coisas ali e falou, façamos o homem. Com quem Deus falou façamos? Deus falou no plural ali, né? Façamos. Deus ele falou com o Filho e com o Espírito, porque é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Façamos o homem. Então o Espírito Santo também faz parte da criação. Ele também é o autor da criação também. Glória a Deus. A Trindade, né? A Trindade por completo é que criou todas as coisas. Então aqui diz, Tropicianos. Atanásio assim o denominou por causa da exegese figurada deles. Diziam ser o Espírito Santo um anjo e uma criatura. Então surgiu também essa outra heresia, né? Essa heresia dos Tropicianos. E qual era a heresia? Era dizer que o Espírito Santo era um anjo ou uma criatura. E aqui nós aprendemos que o Espírito Santo, ele é o próprio Deus. Amém? Então a própria Bíblia combate todas essas heresias. E aqui por último, irmãos, uma palavra bem difícil, vou até falar ela devagar para não errar. Aqui, irmãos, surgiu outra heresia, né? Olha só, os pneumatomancianos. É um nome muito difícil, né? Aqui diz, Eustáquio de Sebaste foi o principal defensor dessa heresia. O movimento, e qual era essa heresia? O movimento negava a divindade do Espírito Santo. Então negava que o Espírito Santo era Deus, né? Então duas heresias principais aqui, dizer que o Espírito Santo era uma criatura e dizer que o Espírito Santo não era Deus. Amém, irmãos? Duas heresias que a Bíblia combate com muita clareza. Glória a Deus. Dito isso, vamos aqui para o subtópico 2, que fala as heresias na atualidade. O grupo religioso das Testemunhas de Jeová é seguidor da antiga linha teológica dos arianistas. Seus líderes negam a divindade e a personalidade do Espírito Santo. Em sua literatura, grafam seu nome com letras minúsculas. Então, os irmãos já observaram que em vários estudos foi falado aqui dos Testemunhas de Jeová, né, irmãos? Então, Testemunhas de Jeová, eles são considerados uma seita e eles sempre propagam heresias muito perigosas, irmãos. Porque se a gente não acreditar que o Espírito Santo é Deus, nós vemos que o Espírito Santo, ele ressuscitou o próprio Cristo, né? A Bíblia ensina que o Espírito Santo ressuscitou o próprio Cristo, o próprio Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala isso, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, também Jesus Cristo, o homem, né? Ressuscitará também vocês. Então, irmão, se a gente não acreditar que o Espírito Santo é Deus, a gente não acredita na Bíblia quando a Bíblia diz que o Espírito Santo ressuscita. Que o próprio Espírito de Deus é que vai nos ressuscitar também, irmãos.
É claro que é juntamente com a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que é o único Deus. Mas a Bíblia fala, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus. Então por isso que é o perigo dessas heresias. A Bíblia fala que nós temos que crer na Bíblia, assim como diz as Escrituras, crer em Jesus, né? Assim como diz as Escrituras, e não assim como diz esses hereges que aparecem sempre aí querendo trazer o engano para a igreja. Glória a Deus. Dito isso, vamos aqui para o último subtópico que fala o Espírito Santo em outras religiões. Assim conclui equivocadamente que Maomé, aqui nós vamos falar, né, irmãos, das religiões islâmicas. Eu só fiz um resumo aqui, fiz só um breve resumo, né? Eu acho que faltou aqui, deixa eu ver só um negócio aqui rapidinho, irmãos. O Espírito Santo em outras religiões. Faltou Pedro colocar aqui. Faltou Pedro colocar um pedaço aqui, irmãos. Por isso que ficou meio sem sentido. Deixa eu ver aqui. Isso, por isso que ficou sem meio sentido aqui. Meio sem sentido. Então eu vou ler aqui na revista e termino lendo aí junto com os irmãos. Olha só, o Espírito Santo em outras religiões. Em algumas religiões no Oriente, a noção sobre o Espírito Santo é confusa, mas se aproxima do pensamento antigo desses heresiarcas, de modo que nada há novo debaixo do céu. Então existem algumas religiões orientais, né, que também espalham heresias sobre o Espírito Santo. E aqui continua. Assim conclui equivocadamente que Maomé é o Consolador prometido de Jesus. Resposta bíblica. Jesus disse que o Consolador é o próprio Espírito Santo. A promessa do Senhor Jesus é para que fique convosco para sempre. Jesus disse também que o Consolador habita convosco e estará em vós. E que quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim. Assim, o Espírito Santo testifica de Cristo, o nosso Senhor. Amém? Então essa heresia, né, das religiões orientais, dos muçulmanos ali, é dizer que Maomé, que o profeta deles, Maomé, é que é o próprio Consolador, né? Então aí daí já tira toda a glória do Espírito Santo e transfere, né, para esse considerado profeta entre eles, irmãos. Então isso também é uma heresia e é uma heresia muito séria. Amém? O Espírito Santo de Deus, ele é Deus e ele é o Consolador a qual Jesus Cristo prometeu enviar para todos nós. Dito isso, já podemos ir para a conclusão dessa aula abençoada e maravilhosa. E a conclusão diz: o Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar os discípulos e fazer lembrar de tudo o que o Filho ensinou e para testificar dele. Não é possível uma força ativa e impessoal ser enviada em nome de alguém, tendo tais atributos. Então, só para concluir, o Espírito Santo, ele não é uma força, mas ele é que nos dá forças. Ele é uma pessoa, e como uma pessoa, ele ama, ele sente, ele quer ter um relacionamento, ele quer interagir, ele quer estar sempre ao nosso lado. Existe um livro que se chama O Deus Esquecido. E o que é o Deus Esquecido, irmãos? Esse livro que chama O Deus Esquecido está falando do Espírito Santo. Que por muito tempo, né, por muitas vezes, o Espírito Santo se torna um Deus esquecido. Às vezes esquecido nas igrejas, às vezes esquecido até por nós mesmos. Quantas vezes nós passamos o dia todo, irmãos? Talvez nesse dia de hoje, talvez nós passamos o dia todo de hoje sem dar um bom dia para o Espírito Santo, sem convidar o Espírito Santo para nos acompanhar onde a gente for. Ah, pastor, mas ele já está dentro de nós. Sim, ele já está dentro de nós, mas é nós que temos que estar sempre nos lembrando disso. Então você já deu um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite? Você já agradeceu o Espírito Santo hoje? Você já falou que você ama o Espírito Santo? O Espírito Santo, irmãos, ele gosta de ouvir você dizer que ama ele, que você confia nele, que você crê nele, que você agradece muito a Deus por ter enviado o seu Filho e o seu Filho ter enviado o Espírito. Você já falou com o Espírito Santo hoje, irmãos? Então não importa a luta, a dificuldade, a dor, as provações, não importa nada, irmão. Se Deus te trouxe nessa aula, nessa noite, é para te dizer que o Espírito Santo Consolador vai te fortalecer e te ajudar a perseverar até o fim. Amém? Receba a vitória através dessa lição, através do Espírito Santo de Deus. Agradeço o Espírito Santo nessa noite por tudo
porque Ele é que nos dá a vitória também. Amém, irmãos? Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Essa foi a lição de hoje. Espero que tenha falado ao seu coração. E te espero aqui na lição número 10. A lição número 10 fala: o pecado corrompeu a natureza humana. Eu sempre gostei, irmãos, de estudar sobre o pecado, porque quando a gente estuda sobre o pecado, a gente percebe o quão perigoso é o pecado e o quão nós temos que lutar contra o pecado, irmãos. Por nós mesmos nós não conseguimos vencer, mas pela força de Deus, Ele já venceu por todos nós. Amém? Então te espero aqui na próxima lição. Quero agradecer a todos que ficaram aí até agora, amém? Todos os irmãos que entraram, que ficaram aí até agora. Que Deus abençoe sua vida, sua família, sua casa, seu ministério, seu trabalho, seu salário. Que Deus te abençoe em todas as áreas. Que Deus abençoe seu espírito, sua alma, seu corpo, sua mente, suas emoções, seus sentimentos. Que Deus te dê a vitória nessa noite e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todo sempre, e que todos digam e que todos digitem amém e graças a Deus. E não se esqueçam, ame a Deus, ame ao seu próximo e em tudo dê graças, porque esta é a vontade do Senhor. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. A sua luz vai brilhar, sim, vai brilhar. Não como luz escondida, mas como lâmpada acesa no alto, bem alto, vai brilhar.